graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Que saudade, que bom poder estar de volta nestes momentos de devocional. Tenho passado por algumas complicações, terminando este ano, terminando a faculdade de teologia. Graças a Deus o Senhor tem abençoado e me dado a capacidade de concluir os estudos de uma forma um pouco conturbada, mas tendo bastante crescimento, e graças a Deus o Senhor tem operado um milagre maravilhoso na minha vida, na minha família, na minha casa, e eu posso glorificar ao Senhor, porque em todas as coisas Ele foi fiel, Ele permanece fiel. E é isso que eu quero trazer para o seu coração nesta manhã, neste momento devocional. O Senhor permanece fiel para todo sempre. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, queridos, onde quer que você esteja, eleve o seu coração ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua fidelidade permanece para todo sempre. Muitas vezes, ó Deus, não sabemos como agir, como proceder, mas nós temos, ó Deus, a firme expectativa de que o Senhor zela por nós e podemos descansar nos teus braços, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos faz sentir seguros, ó Pai. O Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor luta as nossas batalhas e garante para nós a vitória em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, hoje para todo sempre. Amém. Um texto maravilhoso, queridos, da palavra do Senhor, que traz esperança ao nosso coração, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs, se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 15. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E diz assim a palavra do Senhor: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O contexto desse texto, escrito pelo apóstolo Pedro, era um contexto em que a igreja se encontrava sob grande perseguição. As pessoas estavam passando por momentos muito difíceis em que a sua fé era aprovada, em que o seu testemunho diante de Deus era sempre questionado. E ser cristão naquele momento, no primeiro século, representava muitas vezes uma sentença de morte. Havia uma perseguição muito forte em cima das pessoas que buscavam uma mudança de vida e principalmente uma mudança de consciência. E isso trazia para a igreja ali naquela comunidade uma expectativa muito forte sobre o que vai acontecer, quais são os próximos acontecimentos, como que eu devo proceder com a minha vida. E muitas vezes, queridos, nós estamos passando nos nossos dias uma expectativa muito grande. Como devo proceder? Diante do cenário atual, como eu devo me posicionar? Algumas coisas já estão acontecendo ao meu redor, algumas questões, como eu, enquanto servo e serva do Senhor, enquanto um cristão e uma cristã, filho de Deus, devo me posicionar. A palavra do Senhor deve ser sempre a orientação para as nossas vidas. Nós devemos sempre buscar na palavra do Senhor a resposta certa para as nossas vidas, para aquilo que devemos fazer, como devemos proceder. Está aqui, queridos, o manual do Senhor para nós. E a palavra do Senhor nos diz, olha, nós devemos sempre nos santificar no Senhor. A primeira coisa, queridos, que eu gostaria de trazer ao seu coração, santificar-se no Senhor quer dizer esconder-se no Senhor, quer dizer separar a sua vida para glorificar a Deus, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, seja onde quer que você esteja, no seu condomínio, na sua vizinhança, andando no seu carro, ficando dentro de casa, queridos, você precisa entender que a sua vida, ela foi separada para glorificar a Deus. Por isso, queridos, aquilo que você vê na televisão, aquilo que você acessa na internet, as suas conversas, as piadas que conta, precisam ser separadas para o Senhor. Glorificar ao Senhor em tudo aquilo que fazemos, queridos, é o primeiro passo para que possamos alcançar uma vida que realmente corresponda à graça de Deus. Muitas vezes, queridos, nós estamos carregando nas nossas vidas uma imagem religiosa, uma imagem que muitas vezes não representa Jesus e tem trazido para muitas pessoas escândalo, porque nós falamos que amamos a Deus, mas não vivemos como pessoas que realmente amam a Deus. Por isso a palavra do Senhor, em primeiro lugar, ela diz, olha, vocês precisam se santificar, vocês precisam buscar realmente a vontade de Deus para a vida de vocês, vocês precisam realmente buscar aquilo que o Senhor quer e não aquilo que vocês querem. E muitas vezes, queridos, a vontade do Senhor, ela é bem diferente da nossa vontade.
Nós precisamos abrir mão da nossa vontade humana e buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E o versículo vem falando, olha, vocês precisam estar preparados a todo momento para responder com mansidão e temor. Aquelas pessoas que querem questionar vocês, qual é a razão da esperança de vocês? Aqueles cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo angustiados. Muitas daquelas pessoas perdiam a sua posição social, perdiam o seu status, perdiam as suas riquezas por causa do evangelho. Muitas daquelas pessoas estavam perdendo as suas famílias por causa do evangelho, queridos. E as pessoas perguntavam, olha, como você pode ter esperança no meio disso tudo? Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, como você pode ter esperança no meio das situações das nossas vidas? Daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos passado, como manter a nossa esperança? Sabe, queridos, que nós precisamos estar firmados em Cristo. É assim que nós mantemos a nossa esperança, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós não somos daqueles que olham para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não, nós continuamos seguindo avante, seguindo em frente. Esse o nosso chamado para Jesus Cristo. Quando as pessoas elas questionam para nós como você pode manter a calma no momento em que a sociedade está em turbulência, como você pode manter a esperança quando o preço do arroz, o preço do óleo, as coisas estão saindo do lugar, como você pode manter a esperança quando não podemos confiar em mais nada? Aí, queridos, é justamente em que o povo de Deus mostra o sangue de Cristo que purifica as nossas vidas e nos traz uma nova história. É em Jesus, queridos, que nós podemos descansar. O cristão e a cristã, ela permanece para sempre, ela permanece firmada. Por quê? Porque a sua esperança não está nos governos deste mundo. A sua expectativa não está nas estruturas terrenas. Nós não estamos baseados simplesmente naquilo que nós possuímos, na nossa riqueza. Não, queridos, a nossa expectativa, a nossa esperança está em Jesus. É nele que confiamos. Há uma música que diz que os reinos se abalam, as nações se irrompem em temor, mas nós permanecemos para sempre, queridos, firmados em Jesus, firmes nas promessas do Senhor Jesus Cristo. O autor Pedro ele vai falando para aquelas pessoas, vocês precisam estar preparados para dar uma resposta. E nós, cristãos e cristãos, somos chamados pelo Senhor a ser uma resposta para este mundo. Você, querido irmão que está me ouvindo nesta hora, você foi chamado por Deus para ser uma resposta aonde o Senhor te plantou. Seja você uma resposta de Deus para as pessoas que sofrem. Seja você uma resposta de Deus para as pessoas que não têm uma esperança. Seja você uma resposta de Deus para aquelas famílias, aqueles familiares que já não têm mais aonde se apoiar. Seja você a resposta do Senhor para a nossa nação, para a nossa sociedade. Você juvenil, você jovem, você precisa ser resposta de Deus nos seus estudos, no seu trabalho. Você precisa se posicionar como uma resposta de Deus nos meios onde o Senhor te colocar, onde o Senhor te plantou, querido. Você precisa ser uma resposta divina para poder trazer paz, para trazer reconciliação daquelas pessoas que estão andando nas trevas. Você foi chamado como resposta de Deus para abençoar vidas. Sabe por quê, queridos? Porque nós trazemos no nosso coração o sopro de vida divino. Nós trazemos em nosso coração as marcas do Evangelho. Nós trazemos sobre as nossas vidas o bom perfume de Cristo. Você e eu, queridos, somos convidados a espalhar esse perfume por toda a terra. Por isso, queridos, dê uma resposta para as pessoas. Fale, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Ele é a minha esperança. As coisas podem parecer ruins, querido. Pode ser que não haja fruto na videira, pode ser que o fruto da oliveira minte, pode ser que não haja mais gado no pasto, pode ser que tudo vá mal, queridos, mas eu continuo confiando no Senhor. A minha esperança não pode ser abalada, queridos, diante das circunstâncias, porque aí justamente, queridos, é que o Senhor nos dá a sua mão, é aí justamente que nós podemos descansar no Senhor, queridos. Quando tudo está bem, quando tudo vai bem, como podemos experimentar a nossa fé? É justamente, queridos, nos momentos em que somos desafiados, é que devemos nos apegar ainda mais no Senhor. Mas saiba, queridos, que aí tem um conceito, um princípio muito importante. Nós só podemos nos apoiar em Jesus nos momentos da dificuldade, quando nós conhecemos a Jesus nos momentos de bonança. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos os ensinos de Jesus, quando nós conhecemos o amor de Jesus,
Nós temos aquilo em que agarrar no momento da dificuldade. Eu me lembro, queridos, agora de Jesus no barco, deitado no barco, dormindo o seu sono, e os discípulos tentando atravessar o mar, e uma grande tempestade chegou até aqueles discípulos, e eles, pescadores, homens que tinham uma experiência, eles não conseguiram lidar com aquilo, eles falaram, nós vamos morrer. Acordaram Jesus falando, Senhor, o Senhor não se preocupa que nós vamos morrer. E tinha uma diferença, queridos, ali naquele momento. Talvez outros barcos estivessem ali passando pelaquela mesma dificuldade. Outros barcos estivessem ali passando por aquele mesmo temporal. Mas Jesus estava no barco com eles. Jesus estava no barco com eles. Por isso eu quero falar para você, queridos, você precisa ter Jesus no barco da sua vida. Você precisa ter Jesus no seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais, tudo mais ele vai fazer na sua vida. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa resposta. Jesus é a resposta do cristão para todas as questões. As pessoas podem achar que é fanatismo, as pessoas podem achar que isso é uma palavra vazia, mas não, queridos. A nossa expectativa é o Senhor. Ele não vai nos deixar na mão. Ele não vai te deixar na mão. Eu posso falar da minha experiência, queridos, porque o Senhor se levantou sobre a minha vida, se levantou sobre a minha casa, se levantou sobre a minha família e trouxe um milagre de vida, de restauração, de amor e de graça sobre a minha vida. Eu posso viver esse evangelho. Você também pode viver esse evangelho dia após dia, porque o nosso Redentor, ele vive, e por mim e por você, ele se levantará em nome de Jesus. Dê uma resposta, queridos, para as pessoas que estão ao seu redor. Resposta com graça, uma resposta, como diz aqui, com mansidão, uma resposta com temor ao Senhor. Sabe, queridos, que não são as muitas palavras que fazem as pessoas se converterem ao Evangelho. Não, essa é uma ação do Espírito Santo. Mas o seu testemunho de vida é um livro aberto para que Jesus possa utilizar para poder abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Nestes dias, nós precisamos mais do que nunca de homens e mulheres para poder testemunhar a graça de Jesus Cristo. Você topa? Está comigo nessa? Vamos juntos dar uma resposta para a nossa nação, uma resposta para a nossa geração? O Senhor conta comigo e com você na tarefa de evangelizar, na tarefa de levar a palavra do Senhor, fazendo discípulos e discípulos em nome do Senhor Jesus Cristo. Conto com você, queridos. Estamos juntos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa tarefa maravilhosa que o Senhor nos deu de evangelizar, de pregar a Tua palavra, de ser uma resposta do Senhor a esta geração, ó Pai. Obrigado, Deus, porque podemos nos esconder ao Senhor quando vem o dia mal, quando vem as circunstâncias contrárias, ó Pai. Como aquele povo, Senhor, na época de Pedro, Senhor, aquela comunidade de fé no primeiro século pôde se esconder no Senhor, na promessa do Senhor e permanecer fiel. Nós também queremos, ó Deus, nos esconder no Senhor e permanecer fiéis, ó Pai, dia após dia. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, palavras abençoadoras nos nossos lábios, atitudes abençoadoras, ó Deus, nas nossas mãos, ó Deus, e que em todo o tempo possamos, ó Deus, demonstrar e viver a graça do Senhor dia após dia. Nós oramos agradecidos porque o Senhor é Deus fiel e não nos abandona nunca, hoje para todo sempre. Amém. O Senhor te abençoe, queridos. Um grande abraço em nome de Jesus.